Olá pessoal, vamos dar continuidade então à nossa série de tutoriais sobre o Fusion Electronics e agora nós vamos começar a falar sobre o projeto do esquemático e do layout do PCB de um circuito de fato. Antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a biblioteca que eu preparei para esse projeto. Então a gente tem aqui vários componentes, tá? Como chaves 2PDT, 3PDT, fonte de 9 volts, algumas molduras para colocar ao redor do projeto, para melhorar a documentação, capacitores de diferentes tipos, eletrolítico de 25 volts, 400 volts, capacitor de poliéster, cerâmico para diferentes níveis de tensão, diodos e assim por diante, tá? MOSFET. Então, uma biblioteca aqui bem completa porque a gente vai precisar fazer nesse projeto. Jack J4 aqui para energia, transistor bipolar, isso complementando outros componentes aí que a ideia é que sejam preparados, né, para desenhar circuitos específicos aí, tá? Então, potenciômetros para colocar tanto na parte de baixo quanto na parte de cima da placa, resistores, veja que eu fiz um componente aqui de resistor de 1/4 de watt, tá? Com uma abundância de valores, inclusive com o código de cores do pacote, né? Correspondendo aos diferentes valores. Veja que muda aqui, né? Então tive cuidado aqui de fazer essa correspondência para ficar mais, o nível de detalhe aqui ficar mais preciso, tá? A gente vai aproximar aqui nesse primeiro momento, então, utilizando só resistores de 1/4 de watt, né? Dependendo da aplicação, aí você pode precisar de resistores que suportam uma potência um pouquinho maior, mas isso daí, tá? Tem até outros componentes aqui, optoacoplador, válvula, né? Válvula triodo do tipo 12SX7 para colocar na parte de baixo ou de cima, né, da placa, tá? Amplificadores operacionais e assim por diante. Então, enfim, né? Você já tem uma biblioteca pronta com os componentes que você vai utilizar, que você vai precisar, ajuda, né? Facilita o trabalho porque você não tem que ficar criando componente ali na hora de gerar o esquemático e o layout do PCB. Só para falar também que aqui a gente está focando em componentes through-hole, tá? Não vou usar componente SMD. A ideia que eu tenho em mente aqui é fazer algo que seja fácil de a gente ir no laboratório aqui sem precisar de máquinas muito especiais, tal. Soldar, né? Lógico que no futuro a gente pode fazer coisas aí menores, né? Utilizando essa tecnologia SMT, né? Mas então estou focando aqui em componentes through-hole, né? Que atravessam, onde os leads, né? As perninhas atravessam a placa. Então, seguindo aqui, pessoal, a gente vai criar um novo projeto, tá? Então, vou clicar aqui no botão que está à esquerda, fechar o Data Panel aqui por enquanto, e eu vou clicar aqui em Novo Design Eletrônico. Veja que a gente fez anteriormente foi uma biblioteca, né, Library, e aqui a gente vai fazer, de fato, o esquemático e o layout da placa de PCB. Então, um novo projeto, né, de eletrônica, New Electronics Design, é aqui que a gente clica. Aí isso aqui representa o arquivo como um todo, que vai ter todos esses componentes, tá? O esquemático, o layout de PCB e o modelo 3D, mas eles vão estar contidos aqui, isso aqui é apenas o projeto, né? Então eu vou clicar em novo esquemático para criar um esquemático de fato que vincular esse projeto. E adicionalmente eu vou clicar aqui nesse botão, né? Que serve para eu ir para o layout de PCB de fato, né? Então aqui o esquemático, o circuito, com símbolos de circuito e tal, mas logicamente, o que eu quero no final de fato é um layout de PCB vinculado a esse esquemático, tá? Isso vai ficando claro aqui conforme a gente for fazendo. É importante eu fazer esse último passo, né? Que é clicar nesse botão e simultaneamente eu ter aberto aqui o layout de PCB e o meu esquemático, onde eu vou desenhar o meu circuito aqui, né, utilizando os símbolos, porque daí ele vai sincronizando essas coisas em tempo real. Né, se eu deixar aberto só o esquemático aqui, depois criar o layout, enfim, é recomendável você deixar essas coisas, o layout de PCB e o esquemático abertos simultaneamente. Bom, eu preciso, além disso, dar um nome, salvar, né, o meu
projeto aqui que vai conter todas essas coisas aí que a gente está descrevendo. Eu vou chamar, bom, já está na pasta certa aqui, né? Veja que a gente estava operando aqui na pasta de bibliotecas, né? Agora eu tenho uma pasta para projetos, tá? Que eu chamo de designs, você pode chamar o que você quiser. Eu vou chamar isso aqui de projeto pedal. Poderia ser qualquer nome, tá? Isso aqui é só ilustrativo. Então, isso daqui vai estar dentro dessa, né, no nosso hub do Fusion aqui, dentro da pasta, digamos assim, né? Vou chamar de pasta, que chama Designs aqui. Tudo salvo, versão 0. Aí vamos lá para o nosso esquemático. Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que se não tiver aberto esse painel da direita, normalmente ele vai estar. Mas se não tiver aberto, você clica aqui em Place Component ou posicionar, colocar um componente, tá? Que isso aqui vai aparecer. Você tem aqui a possibilidade de selecionar bibliotecas, dentre as suas e outras bibliotecas globais, digamos assim, né? E você tem aqui esse botãozinho importante que é o Manager, né? O gerenciador de bibliotecas, tá? Open Library Manager, você tem isso aqui, parece um tabletzinho, sei lá, um livrozinho com uma engrenagem, né? E você abre esse gerenciador e aqui ele vai mostrar bibliotecas de hub, que são essas bibliotecas dos seus projetos que podem ser compartilhados com equipes, mas assim, são pessoais das suas equipes, né? E bibliotecas públicas, né? Bibliotecas privadas, e veja que você precisa, para usar uma determinada biblioteca aqui, colocar ela como ativa, né? Por exemplo, se eu fosse usar essa biblioteca da Adafruit aqui, né? Eu preciso clicar e deixar ela ativa para eu poder utilizar ela aqui. Tá? Importante, mesmo as bibliotecas que você mesmo cria, seja compartilhamento com equipe ou sozinho, né? Que vão estar aqui no Hub, você veja, o símbolo é indicativo, né? Ó, Fusion Hub, aí você tem aqui colaborativo, várias pessoas, e as globais aqui, as públicas, tem esse símbolo aqui. Com o símbolo você consegue ver o tipo, mas aí para uma determinada biblioteca ser usada, você precisa ativar ela, tá? A biblioteca que eu acabei de criar, fui acrescentando componentes, fazendo parte a parte ali e tal. Peguei muita coisa de site de fabricante, tá? Algumas coisas de arquivo STEP de compartilhados na internet, montei o próprio componente. Poucos componentes, alguns também eu peguei de bibliotecas públicas aqui, mas veja que ela já está ativada, tá? Essa que eu estou chamando de Library Pedals para ser consistente aqui com o nome do projeto, né? Eu criei para esse projeto aqui. Lógico que nada te impede de ter uma grande biblioteca que você usa para vários projetos, né? Bom, então, mas ela está aqui e ela está ativa. Eu acaba de me ocorrer aqui, né? Um outro detalhe. Eu gosto de fazer o seguinte, pessoal. A gente está no Brasil, né? A gente não usa o sistema de polegada e mils, né? Que é milésimo de polegada, que os norte-americanos ou outros países gostam de usar. Então, eu vou dar a seguinte dica, que é legal você vir aqui na sua carinha aqui, né, da sua conta do Fusion em preferências e especificamente isso aqui vai estar em... Bom, antes disso, né, uma coisa que eu gosto de fazer até com relação a essa coisa da unidades é vir aqui, se você baixar o Fusion e for usar, normalmente a coisa vai estar em 1000, né? Isso aqui é 1 milésimo, né, dividido por 1000, de polegada, ou seja, polegada dividida por 1000. Tá? Então eu gosto de já deixar isso aqui tudo em milímetro. Essas unidades são meio que padrão, não convém você mexer, tá? A não ser, por exemplo, para gerar um perímetro e tal, né? Mas, ou seja, os valores aqui eu quero dizer, né? Os tamanhos e tal, mas as unidades deixar no sistema métrico, né? Uma outra coisa que é legal você já mudar de cara aqui é vir aqui manufatura, deixa eu lembrar onde estava isso aqui. Eu acho que é esse manufatura, não. Aqui também, deixar em milímetro. Aqui em manufatura, tá? Manufatura mesmo aqui em cima. Se você clicar aqui, vai aparecer uma série de opções. É importante você deixar esta habilitação aqui. Normalmente eu já tinha feito isso, né? Ela vem desabilitada, que é habilitar bibliotecas na nuvem, tá? Então, porque, por exemplo, né, você está fazendo um projeto como esse.
nesse contexto aqui mesmo, e que você quer compartilhar componentes, digamos que eu vou passar essa biblioteca para vocês depois, né? Se isso aqui não tiver habilitado, talvez vocês não consigam usar essa biblioteca posteriormente, tá? Então habilitar isso aqui para poder usar bibliotecas, mesmo essas bibliotecas de hub, né? Enfim, é interessante deixar isso aqui habilitado, aplicar e ok. Então agora que a gente já resolveu isso, vamos fazer o seguinte aqui, eu vou selecionar aqui minha biblioteca, porque eu quero começar a posicionar componentes. Lembrando, né? Você pode clicar aqui, posicionar componentes, se isso aqui não estiver aberto, e eu vou procurar a minha biblioteca que eu chamei de library_pedals, né? Isso daqui. Então ela está aqui, veja que ela aparece como ela estava habilitada aqui, né, no gerenciador de bibliotecas, eu tinha deixado ela ativa, tudo ok, ela aparece aqui. É isso que você deveria fazer. Aí a primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma espécie de moldura, um frame aqui para organizar, porque ele tem quadrantes, documentação, é interessante, tá? Então eu já tinha salvo aqui, acho que tem esse letter L, veja que aparece um preview aqui, né? Isso aqui vai ser só o equivalente a um símbolo, né? Ele não vai ter nem pacote, nem perímetro. Mas eu acho que eu tinha, acho mais interessante talvez esse tamanho aqui, A3, vamos ver se tá bom. Aí para colocar ele no esquemático, você dá um duplo clique. Eu vou optar, e aí é bom que a gente já mostra, né? Por fazer isso aqui em duas folhas, tá? Uma folha para o Power Supply, né? Mas eu vou criar uma outra folha aqui, né? Para o circuito do, digamos assim, né? O circuito do pedal mesmo, né? Da aplicação mesmo. Então, clica aqui em Sheets, aqui embaixo, né? E clica com o botão direito do mouse e clica em Nova, New. Né? Aí eu estou aqui nessa nova folha. Eu posso colocar esse mesmo frame aqui e ok. Clico no ESC aqui para soltar, né? Enquanto se eu der um duplo clique aqui, note que eu posso colocar N versões aqui do componente, né, quantas eu quiser. Eu posso clicar em terminar aqui, fechar, ou eu posso clicar em ESC, aí eu paro de... Aí eu tenho, clicando aqui embaixo, né, eu posso alternar entre essas diferentes folhas. Ok. E essa aqui vai ser o Power Supply. Talvez a gente possa... Bom, vou falar sobre documentação no final, mas depois a gente pode descrever aqui o que isso aqui é, né, nesse campo e tal. Mas vamos deixar isso para um segundo momento. Agora, bom, se eu tenho meu circuito, eu já sei o que eu quero montar, né? Então, digamos, a primeira coisa que seria interessante fazer aqui é simplesmente ir populando com os componentes que vão estar contidos no circuito. Se eu clico com o botão direito do mouse, eu consigo arrastar aqui e posicionar. O scroll permite dar um zoom in e zoom out, né? E beleza, então vou começar a posicionar os componentes aqui. Isso é bem prático. Então você tem o circuito, você vai posicionando os componentes. Esse aqui nós estamos na circuito de alimentação, eu vou ter um CI 555, um timer. Tá? Ele vai funcionar aqui como um oscilador astável, não vem muito ao caso, mas eu vou posicionar esse cara aqui. Aí eu vou simplesmente fazer isso, tá? Eu vou posicionando os componentes aqui do circuito que eu tenho. Então vou ter alguns resistores. Vou usar resistor de quarto de watt mesmo, deixa eu ver, resistor de 1K. Aí veja que como eu fiz vários modelos, eu vou ter que procurar aqui, né? Tá aqui. Então aqui eu tenho um resistor de 1K, seleciono ele, dou um duplo clique para colocar o componente. Aí está aqui. Então vou posicionar. Se você, conforme você for colocando, né, você der um clique com o botão direito, note que o componente gira. Tá, vou colocar então ele mais ou menos aqui. Agora eu tenho um resistor de 10K também. Vamos ver se a gente acha ele fácil aqui. 10K está aqui. Seleciono essa variação aqui do modelo 3D. Né? Coloco meu componente, vou girar ele, colocar ele um pouquinho mais para baixo aqui.
Tem o resistor de 220K nesse projeto. Você pode alternativamente dar um search aqui, né? Então, digitar o valor e vai aparecer aqui as variações. Então, tem 220 ohms, 220K. Ok. Vou posicionar esse cara aqui, girar ele, botão direito do mouse, tirar isso aqui do meu caminho, botar ele mais ou menos, tá? Deixa eu ver se aqui no Power Supply tem mais algum resistor. Acho que não. Aí eu vou ter um indutor, que eu preparei um componente aqui para esse projeto. Um indutorzinho de placa aqui. Então esse cara aqui, vou colocar ele mais ou menos aqui. Capacitores. Então eu vou ter alguns capacitores eletrolíticos. Aqui então um capacitor de 10 microfarads. Só que ele tem que aguentar uma alta tensão aqui, porque ele vai... Então 400 volts, já está selecionado aqui, né? Se eu clicar em 10, eu tenho, né, um eletrolítico de 10 aqui para 400 volts. Tá? Então duplo clique, giro ele. Terminal positivo tem que ficar para cima, lembrando, né, eletrolítico positivo no nível de tensão mais alto aí, para você não ter problemas, né? Ok. O indutor já está lá. Eu tenho também um diodo. Então, um diodo convencional. Acho que eu tenho variações desse cara aqui. Vou optar por essa daqui. Um diodo, né? Só um diodo. Aí, esse cara vai aqui no meu circuito. Faltou alguns capacitores. Bom, já que eu estou aqui, deixa eu pegar esse Schottky. Tem um Schottky que eu vou colocar aqui em cima. Então você vai colocando todos os seus componentes. Eu vou ter uma alimentação que eu vou colocar aqui. E vai ter uma segunda parte, um segundo circuito que eu vou ter aqui. Vou colocar aqui embaixo também, que vai ser o circuito para gerar. Então esse projeto aqui vai ter válvulas, né? E aí eu preciso gerar a tensão do filamento das válvulas que esquenta o catodo para ele poder emitir elétrons. Enfim. E daí eu vou ter um circuitinho aqui para gerar os 6 volts, que é a tensão usualmente usada aí para o filamento de válvulas triodo. Detalhe. E esse circuito vai estar aqui, a partir dos 9, ele vai gerar, então, esses 6 volts. Então, acho que isso de 9 volts é isso daqui que eu preciso. Vamos ver o que eu preciso mais. Acho que tem mais um capacitor aqui, mas esse pode ser de poliéster e de baixa tensão. Aqui, né, 63 volts, assim, né? Comparando com 400 é baixa tensão. E ele é de 2.2. Ou acho que da forma que eu coloquei aqui, 2N2. Você pode procurar, né? Na lista que aparece aqui. Então esse cara, vamos girar ele. Colocá-lo aqui. Eu preciso de um GND. Não. 2 GNDs. Então que são simplesmente aqui o nó terra, né? Você pode agir dessa forma de criar um símbolo, não é necessário você fazer dessa forma, mas... Então eu preciso de um GND aqui, e um vai imediatamente aqui. Vamos ver se ele conectou. Eu arrasto aqui, já tem uma linha. Já tem um fio, né? Já tem um net aqui. Depois a gente vai falar de conectar as coisas, mas em inglês o termo que é utilizado aqui para fiação do esquemático, né? Seria net, né? Equivalente ali, pensando que a gente está com a teoria de circuitos, né? Um nó do circuito. Então, acho que tem aqui para gerar os 6 volts, eu tenho um regulador LM788. Esse cara aqui é 7806, tá? Na verdade, aqui só vai ter essa variação, porque eu vou usar só esse cara. Depois dá para colocar reguladores que geram outros níveis de tensão na saída, né? Mas essencialmente esse cara. Agora está faltando 2 capacitores, um eletrolítico, para nível baixo de tensão mesmo, isso está certo.
de 470 micro, né? Um valor tão alto assim de eletrolítico, tá? Então, um capacitor eletrolítico, terminal positivo para cima, ele vai aqui do lado esquerdo, e eu preciso de um de 100 micro, também é polarizado, então eletrolítico. 100 micro, que vai aqui. Deixa eu ver, agora eu vou usar, você poderia ter uma bateria aqui alimentando isso aqui, uma bateria de 9 volts, ou você pode ter uma fonte, né? Então eu vou usar um conector aqui, um jack J4 para conectar a fonte. E esse cara aqui vai aqui. Deixa eu rotacionar esse cara dessa forma aqui, vai ficar legal. Tá, eu também preciso de um outro terra aqui para conectar nos terminais aqui o chip, né? Talvez isso não fique tão claro nesse momento, né? Mas pedais de guitarra, ao contrário de convenção para vários outros dispositivos, eles usam um conector concêntrico, tem um pino central e um anel em volta dele. E aqui você tem a ponta e esses circuitos de pedais são centro negativo. Então, na verdade, o positivo, que é o 9 volts, eu vou conectar aqui no ring, né? Então, vou conectar os 9 volts aqui e o centro negativo, que é o chip aqui, vai ser, na verdade, o terra. Ok. Vamos ver se posso estar esquecendo alguma coisa aqui. Mais um par de terras aqui para facilitar a minha vida. Organização. Aí eu posso ir fazendo as conexões, tá? Então, vou clicar aqui em Net, tá? E vou sair conectando de acordo com o diagrama do circuito. Os 9 volts de novo, né? Eu quero que estejam no ring aqui. Isso aqui vai para o terra. E, enfim, ok, vou fazer dessa forma aqui. Esse meu 555 aqui eu vou ter um terminal de alimentação aqui, conectado nível alto aqui no reset para ele não resetar. Ligar esse cara aqui, desse ponto aqui, eu vou para o meu resistor esse resistor aqui é de 1K. Bom, agora talvez antes, para facilitar, né, antes de sair conectando, pode ser que seja mais interessante você fazer o seguinte: vir aqui e clicar aqui nessa aba. A gente está em Design, Modificar, né? Valores, tá? Atribuir valores ou modificar os valores. Se eu clicar aqui, ou eu posso clicar no componente e vai aparecer uma aba aqui também, né? Um conjunto de opções aqui e também é possível acessar lá, mas dessa forma atribuir valores aos componentes. Então, por exemplo, esse indutor aqui eu sei que tem 100 microamp. Então, vou colocando os valores aqui. Vou só colocar aqui, tá? Então, 1K, 10K, 2.2 nano. Aqui é o eletrolítico de veja que como está selecionado lá, eu posso só sair clicando nos componentes e atribuindo valores. Então, eletrolítico de 10 micro aqui, um resistor de 220K aqui. Quando você tem um nó que já tem um nome, né, ou já tem um fio, né? Então, cada fio que você coloca aqui vai ser um net, né? E aí, o software, assim como o software de simulação, né, os pais também, cada nó tem um net, né? Então, cada fio que você começa a colocar ali vai ter, por exemplo, no Spice, um nó associado, porque ele vai resolver justamente a tensão nodal ali com a análise nodal, enfim. Mas aqui, veja que eu pus um fio aqui e tinha colocado outro fio aqui. Quando eu tento conectar eles, ele
percebe que tem dois nós diferentes aqui que eu estou tentando juntar num só. Aí eu posso escolher aqui o nome resultante, se eu quero permanecer com o nó 4, ou net 4, ou nó 3, né? Mas você pode dar OK aqui, sempre que aparecer essa janela, ele só fez pegar esse nó que a gente já tinha criado, esse aqui, e chamar ele com um nome só, ok? Eu poderia, por exemplo, deixar organizar um pouquinho aí. Se eu apertar a tecla Alt, eu consigo mover na grade mais fina, lembrando, né? Da mesma forma que lá para o componente, então Alt e o botão esquerdo do mouse. Sem clicar o Alt, você vai só o movimento na grade, que é mais grosseiro. Depois a gente pode mexer na documentação, mas acho que o circuito aqui, grosso modo, está aqui. Deixa eu salvar. O que eu quero fazer agora é criar alguns nós aqui. Tem diferentes formas de fazer isso, vou fazer da forma mais simples, né? Dependendo, normalmente o pessoal em alta frequência chama isso aqui que eu vou criar de toco, né? Mas eu faço trilha de transmissão, tá? Então eu vou aqui um pedacinho de fio, né? Aqui, porque isso aqui, essa fonte aqui, o que ela vai fazer? Vai, a partir dos 9 volts, uma tensão um pouquinho mais alta, uma tensão mais alta, alimentar as válvulas, e eu também vou criar um fio aqui, um toco, né? Usando um net, para o filamento da válvula. E aí eu posso dar nome, tá aqui em cima, né? Name, que é possível usar para dar nome a componente, mas também para dar nome a net, né? E chamar esse cara aqui, ó, ele dá o nome do net, aqui no momento é net, ou nó 7, né? Eu vou chamar isso aqui, um nome bem óbvio aqui, heaters, né? Ou enfim, né? Tensão de 6 volts que vai para os heaters, para o filamento, né? Só o termo em inglês aqui. E aqui, às vezes o pessoal costuma, quando tem circuitos com válvulas, né, chamar o nível de tensão alto lá, 200, 400, 500 volts, de HT, uma terminologia um pouco antiga, mas é usada. Então, por exemplo, esse nó aqui no lugar de nó 6, ou net 6, eu vou chamar de H maiúsculo ponto T. Acho que isso aqui, se eu não me engano, vem de high tension, que é até, não sei se é inglês britânico, né? Talvez poderia dizer high voltage aqui, mas enfim, é um termo até usado. E veja, eu estou dando nó aqui, fica vinculado, então esse nó vai ser o HT. Essa ferramenta do olho aqui é mostrar, né? Se eu usar ela aqui nesse contexto, ele me mostra todos os pontos que estão no mesmo net, né? Então aqui, por exemplo, ó, esse HT agora está ligado, tudo aqui é um nó só, né? Você concorda? Por exemplo, aqui se eu clicar nos... Tô com um show aqui, né? Ele mostra todos os elementos ali que estão associados àquele mesmo nó. Então vamos agora fazer o outro circuito, tá? Então eu vou para outra folha. Aqui que a gente vai desenhar a parte principal aqui, né, desse circuito. Então a outra parte era só a alimentação, né? Então ele vai ter válvulas triodo. Então eu vou usar uma válvula só, mas essa válvula ela é dupla. Então o triodo ele vem com dois, né? Dois triodos ali, duas válvulas triodo dentro de um mesmo encapsulamento. Então eu vou colocar a parte A aqui e a parte B aqui. Eu vou precisar o que mais aqui, tá? Terminais não, jack para entrar com áudio e para sair com áudio. Então vou botar meus jacks de áudio. Que aqui, voltando na nossa biblioteca, eles estão aqui, J10, certo? Então eu vou ter, nesse modelo aqui que eu estou fazendo, tem duas entradas, tá? Uma de alto ganho, vamos chamar assim, e outra de baixo ganho. Eu vou precisar de uma aqui para saída também. Deixa eu colocar ela e
colocar ela aqui em cima. E depois girar esse cara, né? Então eu posso ir mirror, né? Espelhar. Ele ser a saída. Ok. Temos as válvulas. Bom, mesmo, mesma toada aqui, mesma filosofia, vamos posicionar componentes, tá? Esses terminais aqui vão ser, né, os filamentos que vão aquecer. Está tudo aqui concentrado na imagem, mas na verdade é como se fosse o filamento desse triodo e o filamento desse triodo, né? No esquemático, para simplificar, ele é ilustrado dessa forma. Mas lembrando, aquele filamento resistência que vai esquentar o catodo para que ele possa emitir elétrons em direção ao anodo. Né? Você tem uma corrente de cima para baixo. Isso daí, né? De forma bem sucinta. Então a gente conecta, é usual conectar assim, né? Terra no centro e aquele nível de tensão que eu chamei de heaters eu vou colocar aqui por fora, mas eu já vou deixar. Vamos fazer isso, né? Não preciso ser tão linear aqui no. Então só colocar todos os componentes e depois. Deixa eu já fazer isso aqui, ó. Por exemplo, você poderia fazer algo desse tipo aqui, né? Só para organização, criar um toco aqui, né? Um pedaço de fio e nomear esse cara aqui, nomear, name, heaters. Veja, eu coloco o H, já aparece aqui, nós que eu já tenho com aquela letra. Alta tensão e heater já está aqui. Então vou botar aqui para garantir que eu seleciono exatamente o mesmo nome de net. Então você quer que eu transforme o nó 6, que era esse aqui, em heaters. Quero conectar e vou colocar o heaters aqui. Talvez eu vou até girar esse cara, por exemplo, e deixar assim, ó. Apertar o Alt para posicionar melhor, tecla Alt. Veja, né? 6 volts no pino 4, 6 volts. De onde está vindo esses 6 volts? Da outra parte do mesmo circuito. É um circuito só. Com esse regulador aqui, está pegando 9 volts e gerando 6 volts, né? Que eu preciso. A aplicação aqui não vem muito ao caso, né? É secundário, mas o ponto aqui essas folhas do esquemático estão interconectadas através desses nets, tá? Desses nós aqui do heater e depois da alimentação que eu vou colocar aqui em cima. Vamos atribuir valores, né? Então aqui, ó, modificar, tá? Valores, tá aqui também, né? Eu tinha falado, né? Você pode clicar no componente e encontrar aqui a opção, ó, espelhar. Tem diferentes formas de fazer a mesma coisa, né? Girar, espelhar, tá tudo aqui, nome, tá? E valores aqui, ó. Mas, enfim. Então aqui é 100K, 100 kΩ. Aqui era 1.5K. Esse capacitor 22 micro eletrolítico. Aqui tem a mesma coisa, com um resistor de 1.5K também espelhado aqui, esse primeiro estágio de ganho, segundo estágio de ganho, amplificação, equalização, segunda amplificação. O que mais? 68K aqui em cima. Se a gente errar alguma coisa, depois a gente volta e corrige. Dá inclusive para substituir componente depois que você 1 mega 1,
Vou escrever assim. Os controles de grave, médio e agudo, né, vão ser potenciômetros de 250K, 250 kΩ, ó, VR, né, resistor variável, potenciômetro, 250K e 10K. Belezinha. Aqui eram capacitores de 400 volts, poliéster, 470 pico, mais ou menos meio nano, 100 nano e 47 nano farads. Aqui acho que temos outro de 470 pico, a gente tinha colocado, né? Aquilo que estava lá é vai determinar o pacote, né? Veja que você tem um resistor de 1 nano, pode ter um tamanho diferente do que o do 220 nano, ok? Aqui eu estou colocando só os nomes para a organização do esquemático, né? Mas tem que corresponder, logicamente. Então, não pode ser um capacitor de 470 e ter um pacote de 100, né? Isso daí, ok. 22, 1.5. O volume aqui, ele vai ser o de 1 mega, um potenciômetro de 1 mega, 1 mega 1. Faltou algo? Acho que não. Posso dar uma limpada aqui, ó, ferramenta de rotacionar. Vou girando tudo aqui para ficar... Estou fazendo com bastante calma aqui. Pega o jeito, você pode fazer mais rápido. E depois eu posiciono eles melhor. Aqui talvez deixar... Não, vamos girar. Girar, depois a gente posiciona, né? Tudo que está na vertical. É um pouquinho de preciosismo talvez aqui, mas às vezes ter um esquemático organizado, acho que me parece uma boa ideia, né? Vai ficar mais legível e tal. Acho que a gente não colocou valores nesse especificamente aqui de... Vamos lá. Valores, modificar. Aí sim, talvez a gente possa começar a conectar as coisas. Então, o sleeve aqui vai para o terra. A ponta, não, a ponta, o chip aqui vai para a parte de cima desse resistor de 68K. O contato do chip aqui, né? Esse carinha aqui vai para aqui para baixo, mas deixa eu conectar. Então isso aqui está conectado, aqui vem para cá, mas também, opa, aqui está conectado, aqui está conectado. Acho que daqui a gente vem aqui para baixo. Esses 3 pinos estão conectados com terra. Veja que ele apareceu aqui, pontos de conexão e tal.
Isso aqui vem para cá, conecta aqui no meio, que eu falei, né? Você depois pode tentar perceber aqui como esse cara aqui, na verdade, ele implementa, né, duas entradas de alto e baixo ganho com divisores de tensão com esses resistores aqui. Ok, ok, seguindo aqui, é isso, tá? Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, pessoal.